Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Vou fazer algumas experiências aqui com LED, certo? Eu tenho aqui duas opções. Eu tenho um LED de alto brilho, esse aqui que vocês estão observando, e eu tenho um LED comum, vermelho. Então a tensão de alimentação do LED ela vai variar em torno de 1.6 até 3.3, 3.9 volts. Então dentro dessa escala de tensão você pode trabalhar tranquilamente com LED. Mas às vezes acontece a necessidade de você fazer a ligação do LED em uma tensão de 12 volts. Então vou dar uma dica para vocês. Então, você vai fazer o seguinte: aqui tem um suporte de pilha com duas pilhas pequenas. A tensão vai girar em torno de 3 volts. Então pode observar aqui, certo, que ele está acendendo normal. Esse é o de alto brilho e esse aqui é o de um LEDzinho daquele mais comum. Vamos observar. Então aqui eu tenho uma tensão de supostamente 3 volts, né? 1,5 com 1,5. Então, mas se você for trabalhar com uma tensão maior, vou dar um exemplo aí. Se você for trabalhar com 12 volts, vou dar um exemplo aqui. Você vai ligar uma bateria de 12 volts. Então aqui eu tenho uma bateria de 12 volts, uma bateria de alarme. Então eu quero fazer a ligação do LED em 12 volts. Se você ligar diretamente o LED aqui, a tensão vai estar acima da tensão nominal do LED, ou seja, a tensão máxima que ele suporta. Então vai queimar o LED na hora. O que você vai fazer? Você vai conseguir um resistor de 1K, certo? Um resistor de 1K, deixa eu descer um pouquinho aqui para a gente poder ver direitinho. Resistor aqui de 1K. As cores dele, né? Você vai observar as cores, que é marrom, preto e vermelho. Preto e vermelho é bem sugestivo. Então aqui você vai ter um LED e você vai ter a ligação do resistor. Assim você pode alimentar com 12 volts tranquilamente. Então aqui, como que você vai proceder com a ligação? Você vai identificar o terminal do LED. Então aqui você está identificando os dois terminais. Você vai colocar... Eu vou fazer sem solda, sem nada, só para como se fosse um exemplo. Então aqui eu liguei o terminal, certo? A montagem aqui só para exemplo. Então aqui eu vou colocar no negativo e no positivo. Pronto, o LED acendeu numa tensão de 12 volts, ou seja, o resistor está impedindo que o LED venha a se danificar. Se você quiser fazer uma referência, né, uma experiência interessante, é bom você pegar e fazer o seguinte. Vou deixar ligado aqui. Deixa eu fazer aqui uma ligação aqui improvisada, só a título de experiência. Então ele está aqui funcionando normalmente. Eu vou pegar aqui o multímetro, vou colocar aqui do lado. Vou colocar na escala de 20 corrente contínua, né? Estão trabalhando com bateria, corrente contínua. Deixa eu aqui segurar. Isso aqui vai ser um problema. Então eu colocando, vocês estão observando aqui, deixa eu ver se até aqui, deixa eu empurrar mais um pouquinho. Deixa eu posicionar minha câmera aqui. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu posicionar. Ficou melhor assim. Ótimo, certo? Então eu vou fazer a medida aqui nos terminais da bateria, certo? Então estou fazendo a medida no terminal da bateria. Vamos ver a tensão que nós vamos encontrar aqui. Nós estamos com a tensão aqui, né, de 14.50, 14,6. A bateria está... veio da carga agora, então ela está com a tensão lá em cima. Então eu vou fazer a medida aqui depois do resistor, certo? Olha que interessante, né? Depois do resistor, a tensão caiu para 3. Deixa eu tirar o LED aqui da frente da câmera, aqui, senão fica difícil. Então aqui. Estou colocando diretamente no borne da bateria, então não está dando atenção. E eu estou colocando depois do resistor. Qual a tensão? 3.21, 3.2 volts, né? Para servir como exemplo. Então observe, qual é a tensão que o LED trabalha? Ela trabalha com de 1.6 até 3.3, 3.9, dependendo do LED, né? Os fabricantes diferentes. Então aqui eu tenho 12 volts na bateria.
certo? Mas como eu coloquei o resistor, depois do resistor eu tenho uma tensão de 3,2, que é suficiente para acender o LED sem queimar. Porque se você for fazer a ligação do LED diretamente na bateria, você vai queimar, porque vai estar excedendo a tensão máxima de funcionamento do LED. Um grande abraço, professor Marcelo Moraes.